Olá, eu sou Maria Sampaio, mãe quase médica e cientista, tentando conciliar Clubhouse com o YouTube para falar com vocês sobre pseudociência. E eu não estou sozinha mesmo. Tem uau, tem bebê. Eu sou Bruno, cientista também, pai. Essa é a Catarina, nossa filha. E logo depois que a gente fez uma live sobre pseudociência, ela apareceu e a gente resolveu começar a gravar. Gente, a gente falou sobre tudo. A gente falou sobre homeopatia, a gente falou sobre astrologia, óleos essenciais, medicina tradicional chinesa, plantas medicinais, cristais. A gente falou sobre tudo isso lá numa live que tá muito completa no Instagram, tem quase 1 hora. E esse vídeo não vai ter esse tempo. A gente vai gravar aqui no nosso Clubhouse, a gente vai fazer uma sala nós dois e a gente vai falar pra você essas coisas de forma resumida num vídeo que eu acho que vai ser curto, que o bebê já voltou. Nós somos pais, mas a gente quer que essa informação esteja aqui no YouTube também. Então vambora, pseudociência no Clubhouse e no YouTube ao mesmo tempo. Pode começar? Vou te adicionar. Tô me adicionando. Essa parte não precisa entrar. Como é que eu faço? E consegui. Vai. Bora. Uma coisa muito importante que eu falei na live é a diferença entre crenças e religiosidade. Todos os seres humanos têm crenças. E crenças nada mais são do que visão de mundo. Todos nós temos crenças, mas nem todos nós temos religiosidade. Pelo fato de todos nós termos alguma forma um pouco diferente do outro de ver o mundo e a gente ter interpretações, pode ser que em algum momento a gente tente trazer essa crença pro nosso trabalho. E isso é muito comum. Os médicos não estão livres disso. Qualquer médico, terapeuta, qualquer pessoa que realiza algum serviço, ela tá trazendo a visão de mundo dela, as crenças dela ali pro meio. Quando ela traz a religiosidade dela para dentro de uma terapia e ela diz que aquilo está respaldado em ciência quando não está, a gente está falando de pseudociência. Então, a astrologia, ela é uma pseudociência e ela é uma religiosidade. Por que você acha que é assim? Porque a astrologia, ela usa elementos da ciência, ela usa a periodicidade dos corpos celestes, ela usa o conceito de gravidade, o conceito de energia para tentar fazer predições sem ela ter um método científico para comprovar tais predições. E ao mesmo tempo, ela usa artifícios de linguagem que faz com que as pessoas se afeccionem pelo horóscopo, se afeccionem por aqueles arquétipos que ela cria, mas ela não exatamente comprova a existência disso. O que faz ser pseudo é usar termos científicos justamente pelo fato deles serem confusos e usar isso de forma errônea. Porque a gente não pode usar energia como se fosse uma palavra, um termo guarda-chuva para tudo que é misterioso. Na verdade, eu advogo que energia é a coisa menos misteriosa que existe. A gente sabe manipular, entender, observar energia há muito tempo. Dessa forma, a gente consegue tirar foguetes da Terra, a gente consegue fazer computador quântico, a gente consegue usar o Instagram, a gente entende muito bem de energia, a gente consegue predizer muitas coisas sobre ela. Existem pessoas que são muito especialistas nisso, então a gente entende de energia. E energia não tem nada a ver com astrologia, religiosidade e muito menos com tratamentos conhecidos e validados. Exatamente. O que acontece em resumo? Em astrologia, o horóscopo... Não, mas... Clubhouse, tá pegando todo mundo. Tá pegando. Clubhouse tá pegando todo mundo. O horóscopo, ele é construído com um tipo de texto, com uma copy, como está sendo o termo de agora, com uma copywriting, que cativa muitas pessoas para fazer englobar aquela pessoa e não criar raiva, rejeição de outros grupos de pessoas. Pelo contrário, ela acolhe. Você facilmente entende o seu arquétipo dentro daquela previsão, ela faz sentido para você. Mas aquilo não quer dizer nada, não tem validade, não tem como testar, não tem como experimentar. E o fato de ser acolhedor é uma grande lição para a medicina do afastamento, né? Eu acho que a gente pode aprender muito com terapias que, apesar de não serem validadas, atraem pessoas pelo acolhimento. E inicialmente era uma iniciativa até boa, né? Uma prática, por exemplo, que se respalda apenas no acolhimento, a homeopatia. E foi disso que a gente falou. Explica a homeopatia. A homeopatia é um sistema médico
que envolve tratar o corpo com o semelhante que causa dor, a cura pelo semelhante, semelhante cura semelhante, criado por Hahnemann, traduz. em que nesse sistema médico acredita-se que você dá uma substância, um extrato de planta, um extrato mineral que causa o mesmo sintoma que você está querendo curar. Então você tem dor de cabeça, você dá o extrato de uma planta que causa dor de cabeça numa pessoa saudável. Isso ajuda a curar, porque o corpo gera uma resposta a isso e tenta contrariar a dor de cabeça a ele mesmo. Você não precisa de uma coisa externa. Qual o problema da homeopatia? E aí, calma, e aí você dilui isso muito para não fazer mal. E aí mesmo essa diluição muito pequenininha de algo que causa dor de cabeça, não vai te causar dor de cabeça, mas vai fazer o seu corpo reagir mais forte contra a dor de cabeça. É esse o princípio básico da homeopatia. Eu expliquei de... Não, vem cá com a tia. Ela vai tirar do lugar, gente, ela vai tirar. Então, de forma resumida, a homeopatia seria a mesma coisa que você dá sal para uma pessoa que está com hipertensão, para que o corpo dela faça uma resposta de diminuir a pressão que estava alta. Só que a homeopatia é como se você usasse só um mini grãozinho de sal. Só que, na verdade, não é um mini grãozinho. É o quê? muito diluído. E na princípio deles, quanto mais diluído, mais potente é. E o problema é que isso ultrapassa o limite do que seria um átomo. Então essencialmente, você não tem nada nas diluições de homeopatia além O próprio princípio da homeopatia água, seria do como se etanol. você colocasse um grãozinho de sal na água e você misturasse outras águas em maior quantidade até que você pudesse testar que ali dentro não existe mais sal. E se eu virar para um homeopata como cientista e falar assim, mas isso matematicamente não faz sentido, porque o sal nem tá mais lá dentro. A pessoa me responderia assim, mas o sal já esteve lá e ele produz uma coisa na água que faz curar. Isso é homeopatia. E aí, qual o problema? Quando a gente chega e vai ver a evidência sobre isso, hoje em dia isso está cada vez mais forte, quando a gente vê a evidência sobre a homeopatia... Alô, Catarina? Alô, Catarina? Quando a gente vê a evidência sobre a homeopatia, o que a gente percebe? Que ela não tem esse benefício atestado, que esse mecanismo de ação não é verossímil, não é factível. Mas por que a homeopatia ainda faz sentido? É uma medicina que existe, as pessoas estão aí se consultando com homeopatia, porque a consulta é uma consulta de verdade. Ela dura 60 minutos, ela dura mais de 60 minutos. O médico pergunta da sua vida, ele quer saber você como indivíduo, como um todo. É uma terapia holística, que leva em consideração como o corpo todo reage. Essa palavra Isso holística. fortalece O que é o o holístico? As efeito pessoas não sabem. placebo. O que é o holístico? Holístico é quando você envolve o corpo como um todo para fazer o tratamento. É quando você, ao invés de olhar para um órgão e falar, se a pessoa tem um problema no fígado, eu vou tratar o fígado dela, você fala, se a pessoa é um indivíduo, ela tem a sua pessoa, a sua história, ela tem a sua cultura. Eu Isso preciso tratar com influencia na respeito. saúde. Isso influencia na saúde. Você é igualmente intelectualmente preguiçoso você falar que uma coisa não tem que ser holística do que você falar que tudo tem que ser holístico. Na verdade, holístico é basicamente você dizer que você precisa contemplar o paciente como um todo. E isso já é usado na boa medicina. Por exemplo, na cardiologia. Quando os cardiologistas perguntam a forma de se alimentar da pessoa, a forma de se exercitar, isso é uma forma de ser holístico, de entender o contexto e não só a aferição de pressão daquela pessoa. Só que esse termo é mais um dos termos que foram sequestrados por terapias não respaldadas, que são chamadas de alternativas pela falta de um termo melhor. A história natural de uma terapia ela surge e depois ela busca evidência para sustentar seu uso. Primeiro existe o uso, você tem a impressão de que funciona e aí você busca evidência. Então é natural que muitas coisas surjam e depois você comprova ou descomprova. Como, por exemplo, a medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa, ela funciona e ela é validada cientificamente. Eu não vou entrar nos pormenores de qual é o sistema que embasa a medicina tradicional chinesa e não faz sentido dentro da nossa visão de ciência ocidental clássica, mas a medicina tradicional chinesa funciona para um paciente de medicina tradicional clássica. Por quê? Ocidental clássica. Por quê? Porque a medicina tradicional chinesa ela usa plantas medicinais que têm efeito no corpo que a gente mede na ciência. A gente vai em laboratório, pega essas plantas, elas funcionam. A gente vai... Essa é uma grande explosão de cabeça, né? Caraca, planta medicinal é pseudociência ou é ciência?
Planta medicinal é pseudociência ou é ciência? É ciência. Claro que é ciência, gente. Nas plantas medicinais tem compostos que você pode observar, que você pode caracterizar, que você pode ver os efeitos no corpo. E A aspirina veio de uma planta. A digoxina, que é usada para insuficiência foi cardíaca, descoberta veio de numa uma planta. A maioria Quase dos medicamentos vieram de plantas. Em algum momento eles se tornaram a grande parte industrializados, são moléculas sintéticas veiculadas dentro de medicamentos, mas tem muitas plantas por aí que não viraram medicamentos, mas que têm efeito e podem ser explorados na terapêutica. Então, de forma simples, como eu expliquei, é o seguinte. O que é o maracujá? O maracujá, vamos supor que eu seja de uma tribo muito tradicional e na minha tribo, toda vez que alguém ficava com ansiedade, as pessoas comiam maracujá e elas viam que elas se sentiam mais calmas. Quando um pesquisador do campo da ciência chamado etnobotânica foi estudar a minha tribo, ele falou assim, poxa, seria muito mais fácil eu testar se o maracujá tem esse efeito do que se eu testar se a maçã tem esse efeito. Porque eu já tenho uma evidência de que tem pessoas usando para isso. Tem esse relato. Já é um grau de indução, já chega perto, já é uma boa pista. E aí viram que comer maracujá não acalma ninguém, não faz nada, não tem nenhum efeito para ansiedade. Comer, mas a folha do maracujá faz se você faz um chá. Olha que legal, descobrir na mesma planta um efeito. A gente precisa do estudo científico para se livrar das impressões que a gente tem de que algo faz bem e levar ao nível de evidência que funciona para todo mundo, que é seguro, que tem poucos efeitos É sempre colaterais. intelectualmente preguiçoso você olhar para uma coisa e você dizer que ela não funciona só porque ela parece esotérica alternativa ou dizer que ela funciona só porque ela foge disso. Você tem que ver caso a caso. É isso que a gente tá falando. Oi, filho, vem participar da live. Pausa aí. Voltando pro exemplo do maracujá, ele serve para ilustrar uma planta medicinal que foi estudada pela ciência e a gente entende os efeitos dela no organismo. Tanto é que a gente entende a ponto que a gente faz um medicamento fitoterápico de maracujá. O medicamento fitoterápico é quando você pega uma planta seca, triturada e coloca dentro de uma cápsula e determina uma dose para você usar, uma condição para você usar e uma forma de você avaliar aquilo. Você faz o estudo clínico, funciona, beleza, é um medicamento fitoterápico. É diferente do medicamento normal porque não é uma molécula isolada, é uma planta que foi triturada ou está em pó. Mas e se a molécula vier da planta? Se a molécula vier da planta, é um medicamento normal, porque é uma molécula isolada. Não importa tá? se ela veio da planta ou da conchinchina, Não. Aí ou de uma aranha, ou de uma cobra. Não importa. Exatamente. É um medicamento. Não importa se lá no início é só uma molécula, não é um medicamento fitoterápico. E aí o medicamento homeopático é quando a gente pega um extrato de planta, um extrato mineral, dilui, dinamiza. Até não ter mais planta ali dentro. Alguns até teriam um átomo ou outro, mas mesmo assim, dilui uma quantidade absurda e veicula aquilo no medicamento. Mas o átomo não é mais a substância. É tipo assim, numa questão de mol. Tá? Numa entendi, questão de mol. numa questão de mol. Você pode não necessariamente ultrapassar a constante de Avogadro. Tá. Eu acho que isso é importante também. Muitas das terapias alternativas falam de vibrações. E, de novo, quando a gente começa a pegar termos limítrofes da ciência que as pessoas não têm uma compreensão tão grande, parece que esses termos têm algum respaldo. E é o caso dos cristais. Porque se alguém fala pra você, isso aqui tem uma vibração, e você, no seu entendimento, não consegue de verdade entender isso, você, sendo tendencioso, você fala assim, cara, essa pessoa tá falando de uma coisa que eu não entendo, eu vou ouvir ela falando, ela deve entender de vibrações. Mas muitas vezes eu vejo que as pessoas que falam de vibrações são as que menos entendem sobre isso. Vibrações, basicamente, tudo é composto de átomos, certo? Tudo é composto de átomos. Só que os átomos, eles não são que nem Legos. Você já deve ter visto um videozinho de um átomo, né? Uma representação, é óbvio. Vibrando. É uma coisa que se mexe, né? Os átomos, eles se mexem e cada um mexe de uma forma um pouquinho diferente do outro. Não vamos entrar nos pormenores, mas as pessoas usam isso para justificar que um cristal vibra numa frequência que ressona com o seu corpo e faz um efeito. Para tratar uma pessoa, não faz o menor sentido, porque todas as coisas têm átomos, todas elas vibram numa frequência um pouco diferente uma da outra, de forma simplificada. E isso não tem efeitos médicos de tratar algo, tá? Próximo assunto. Óleo essencial. Pseudociência ou não? Não. Óleo essencial são óleos extraídos de plantas, de compostos voláteis, que têm, muitos deles, efeitos identificáveis, vistos pela ciência, validados.
Podem ter efeitos colaterais? Podem. Esse óleo essencial tem que usar de uma maneira específica para um uso correto. Tem uma ciência por trás do óleo medicinal, mas tem uma ciência, tem comprovação. Óleo essencial é sim ciência, não é pseudociência. O que é ciência? Aromaterapia. Eu acho que o óleo essencial pode virar pseudociência se você começa a usar óleo essencial para coisas que aquele óleo específico não serve para aquilo. Por exemplo, o óleo essencial de lavanda, ele de fato tem um efeito calmante. Se eu pegar o óleo essencial de lavanda e falar que ele tem um efeito na dor de barriga, eu tô fazendo pseudociência, porque eu tô pegando uma coisa, um fato científico, e eu estou distorcendo isso para a minha narrativa. E aí que entra a aromaterapia, porque ela faz provocações que não são todas baseadas em evidência. Uma coisa que foi interessante, né, que aconteceu comigo, eu tive aromaterapia no meu parto, mas foi porque a minha doula falou comigo assim, olha, existem esses aromas, você gostaria de cheirar todos eles e ver qual que você acha mais agradável e eu colocar no ambiente no seu parto? E eu falei que sim, porque é legal quando você tá precisando de conforto, de acolhimento, que a hora do parto é muito assim, né? Ter cheiros que você gosta. Seria a mesma coisa que borrifar um perfume que eu goste no ambiente, ou botar uma música que eu goste. Tem efeitos na minha cabeça, nas minhas emoções. Gostar. Sim, mas agora você extrapolar isso para um efeito terapêutico, você tem que validar cientificamente. Porque senão, aí tá um ponto de viés muito forte. Porque só porque você gosta daquilo, você tem a tendência a achar que aquilo é positivo. É um viés que fortalece o efeito placebo. Bom, então era isso. Existem várias outras coisas, outros termos dentro desse tópico. A gente vai fazer outro vídeo sobre isso, né? Porque eu acho que a gente tem bastante a dizer sobre, é um assunto que interessa bastante a gente. Na verdade, no nosso primeiro encontro, a gente falou sobre isso. Eu era ignorante em termos de plantas medicinais. Eu perguntei pra ele quase qual era a diferença entre plantas medicinais e homeopatia. E eu expliquei pra ela a diferença disso pra medicamento fitoterápico, pra medicamento, e a gente tá junto porque ela me aturou o suficiente pra ouvir, porque ela me atura até hoje. E ele me atura há 3 anos me explicando as coisas que eu não sei, e assim a gente aprende juntos e estuda juntos, não é mesmo? É isso. Então, gente, comenta aqui, curte, diz o que você Comentar as coisas que a gente não falou, né? Quais são as coisas dentro desse tema de alternativos e tal que a gente não comentou? Fala aqui pra gente fazer a parte 2 desse vídeo se você gostou. E apoia um pai e uma mãe. Hoje tem que apoiar dobrado. Tem que apoiar um pai e uma mãe. E uma mãe. De mamãe e um pai. Compartilhando, apertando o botão de compartilhar, curtindo e se inscrevendo no canal meu e dele também, que ele também tem um canal, Bruno Paranhos. É isso. A gente fica pra próxima, gente.